Integral. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Boa noite, telespectadores. Estamos dando início a um novo programa Psicanálise Integral, ou a formação do homem universal, ou seja, o entendimento da vida psíquica e da vida social de uma maneira pluridisciplinar, de uma maneira unificada, onde nós analisamos as causas das doenças psíquicas, sociais, orgânicas, psicossomáticas e o seu tratamento. Nessa noite nós contamos com a presença, como sempre, do Dr. Kepp, presidente e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral, ou a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Então, Dr. Kepp, estamos hoje iniciando um novo programa. Eu acho que o assunto da semana passada despertou muito interesse nos nossos telespectadores. Cada um fica mais ou menos procurando se conhecer através dos seus ensinamentos. E o senhor está lembrado que o senhor fez um apanhado geral dos tipos psicopatológicos e também dessa origem, essa ordem histórica do desenvolvimento da ciência da vida psíquica até os dias de hoje. A questão é a seguinte, Cláudia. Praticamente esse trabalho, esse estudo, essa ciência veio da medicina, né? Veio vamos dizer, do Pinel, Charcot, Sigmund Freud. É uma ciência que, no início, era uma ciência que procurava só curar as pessoas com esquizofrenia, com psicoses, com manias, pessoas com neurose principalmente. Porque o Freud, ele não era tanto assim voltado para questões de psicose. Psicose é doença mental mais grave, né? Esquizofrenia, paranoia grave, epilepsia. Ele trabalhava mais com casos assim de histeria, que são problemas assim mais emocionais. Então, do início, havia na Europa um grande assim interesse em saber como melhorar a vida psíquica do povo, como melhorar a saúde do povo. Então, a França, que era o país do apogeu, né? A França é como os Estados Unidos hoje. A França tinha os maiores pesquisadores, as melhores faculdades de medicina. Então, França e praticamente Viena, na Áustria. De maneira que o trabalho do Freud foi de ir para a França para ver como o trabalho lá de psicoterapia era realizado. Então, no início, foi um trabalho de cura dos doentes. Foi um trabalho para melhorar a vida dos indivíduos nos hospitais, dos indivíduos com esses sintomas neuróticos ou até psicóticos. Mas depois de algum tempo, esse campo de psicoterapia foi se abrindo, foi se ampliando. E atualmente a psicoterapia, a psicanálise, o estudo da vida psíquica é um estudo assim, vamos dizer, mais para ver outros setores da vida do indivíduo em geral e da sociedade. Então, já não existe mais um estudo baseado só no tratamento das doenças, mas no estudo da personalidade, no estudo dos problemas não só sociais, mas nos problemas individuais para conseguir a melhora da sociedade. Então, Cláudia, nós estávamos comentando a respeito da inversão, né? Sim. Aliás, a inversão é uma descoberta do senhor, não é? O Freud, ele via a doença algo inconsciente, no inconsciente do indivíduo, e que, tornando consciente, o indivíduo sarava. Algo assim da natureza. Então ele achava que a natureza praticamente era errada. Ele chamava em alemão Trieb, né? Como se fossem impulsos da natureza. Como atualmente nós vemos os vulcões, as tempestades, como se a natureza fosse descontrolada.
E você lembra, né, que no meu trabalho eu mostro que, por natureza, o ser humano é são. Por natureza, o ser humano, vamos dizer, nasceu quase perfeito. E por natureza, o indivíduo nasce bom, o indivíduo nasce esteta, né? Belo. Bonito, e por natureza o indivíduo é real, portanto. O indivíduo gosta da verdade. Agora, à medida que o indivíduo vai crescendo, que o indivíduo vai se tornando adulto, ele então começa com os problemas de neurose. Então, na França antiga, o Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, falava que o indivíduo nascia bom e a sociedade pervertia. Quer dizer, por natureza o indivíduo era bom e pela educação, pelas questões sociais, ele se tornava ruim. Então eles queriam destruir a sociedade, porque achavam que a sociedade destruída, então salvava o indivíduo que era bom. Bom, esse é o pensamento de antigamente. O próprio Freud achava que o indivíduo era doente por questões assim fisiológicas, né? Questões sexuais, que havendo uma liberdade sexual, havendo uma questão assim de não restrição mais à libido, ao sexo, o indivíduo se tornava são. E atualmente nós sabemos que isso não é real, não é verdadeiro. Um pouco antes do Freud tinha o Mesmer, Anton Mesmer. Esse Anton Mesmer, ele era um médico, pesquisador austríaco, que ele pensava que a cura viria através de energia da natureza. Então ele morava em Paris, ele fazia as pessoas rodearem assim, abraçados a uma árvore, para receber a energia da árvore. Então, atualmente mesmo, há muitas pessoas que querem curar os outros do nervosismo através de golfinhos, nadando com golfinhos, ou então através de animais, vendo, por exemplo, um aquário de peixes. De maneira que existe, ou sempre existiu, muita assim, discussão sobre qual era a origem da doença. Então, descobrindo, vamos dizer, a origem da doença, a origem dos males físicos, o indivíduo conseguiria uma vida normal. E o indivíduo conseguindo uma vida normal, a sociedade também seria normal. Então, nós vivemos numa sociedade que nós temos que admitir que é uma sociedade dirigida com muita patologia e por indivíduos doentes, né? Então, doutor Kepp, eu gostaria então de trazer aqui, melhor explicado, o conceito da inversão, que é uma descoberta do senhor, e eu acho que é muito útil se o telespectador conseguir compreender melhor esse conceito da inversão. Que eu acho que entendendo o problema da inversão entende todo o resto, inclusive o problema da inveja, que Melanie Klein, uma famosa psicanalista, excelente psicanalista, né, que o senhor, por acaso, não mencionou no seu último programa, mas eu sei que o senhor dá muita importância ao trabalho dela, a questão da inveja. A inveja não no sentido de querer ter o que o outro tem e eu não tenho, mas a inveja ligada à inversão, no sentido de uma atitude de querer destruir ou negar o bem, o belo e o verdadeiro, tanto que existe no nosso próprio interior, no nosso ser, como na vida, na sociedade e nas outras pessoas. Então eu acho, Dr. Kepp, que se o telespectador entender isso, vai ser de grande auxílio para a sua vida. Por exemplo, o medo que a pessoa tem de ser feliz, o medo que a pessoa tem de confiar, de ter esperança de que a realidade é boa, é bela e verdadeira. Eu acho que o ser humano é muito desconfiado e coloca sempre um pensamento negativo, principalmente as pessoas mais doentes, na realidade, na vida. Você vê, Cláudia, você lembrou aí com muita propriedade que a questão, por exemplo, da inveja não é uma questão de querer ter o que o outro tem de bom. Isso. Então o povo confunde um pouco assim questão de inveja com talvez ciúmes.
Na inveja, o indivíduo quer destruir o que o outro tem de bom. E eu acho que é muito oportuno, por exemplo, essa época de festas de final de ano, que nós tratemos um pouco desse assunto da inveja, inclusive no próximo bloco, entrarmos mais em exemplos práticos, porque a inveja que se manifesta nas festas de final de ano são um motivo de muitos desentendimentos, de doenças, de aumento de tentativa de suicídio, de aumento de casos de acidentes, de alcoolismo, enfim, uma série enorme de crises que se manifestam justamente nas festas, tanto as festas de final de ano como qualquer festa, como o senhor bem lembrou no seu programa de rádio, Dr. Kepp, em festas de aniversário. A própria festa de aniversário da pessoa, ela se sente muitas vezes muito perturbada e mal-humorada e geralmente briga com aqueles que são os mais próximos. Então você já pode dar um exemplo, que o indivíduo invejoso é o indivíduo que estraga as Exato. festas dos outros. E a o própria? indivíduo que estraga, vamos dizer, o ambiente. Então, vamos dizer, o indivíduo invejoso, quando entra no ambiente assim, que se é vamos dizer, muito invejoso, é o indivíduo que causa até mal-estar assim no ar, até na energia do ambiente. Então, mas eu não tenho medo de ver a inveja, de conhecer a inveja, porque essa consciência é muito libertadora. Nós voltaremos no próximo segmento para darmos continuidade a esse assunto. Até já.